que nos acompanha no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 24 de setembro, celebramos o 25º domingo do tempo comum. E para essa liturgia de hoje, a Igreja nos propõe um trecho do Evangelho de Mateus. Em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16a, o evangelista nos apresenta Jesus que conta uma parábola. A parábola ela ocupa praticamente todo o texto, né? Só o início mesmo é para dizer que Jesus contou essa parábola. E a parábola ela compara o reino de Deus a um homem, identificado no texto como patrão, que sai de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Então ele sai de madrugada, contrata alguns trabalhadores, acerta com esses trabalhadores o valor de uma diária, um dia de trabalho, ele pagará uma moeda de prata. E os trabalhadores vão para a vinha. Na sequência, o texto nos diz que o patrão vai fazer a mesma coisa às 9 horas, às 12 horas, o meio-dia, depois às 3 da tarde e ainda às 5 horas da tarde. O interessante é que quando o texto vai nos dizer que o patrão faz a mesma coisa, nesse sentido, a saída para contratar trabalhadores para a sua vinha, ele diz, né, quando contrata os trabalhadores das 9 horas, que pagará o que for justo. Ele já não fala mais que vai ser uma moeda de prata, ele só diz que vai pagar o que é justo. E aí já vou adiantando para prestar atenção nessa questão do que é justo. O texto já vai nos dando dicas do que vai ser importante nessa parábola. Depois, quando o patrão chama os trabalhadores do meio-dia, das 3 da tarde e das 5, já não tem mais uma referência nem ao valor da diária, nem a essa questão de pagar o que é justo. O que se supõe que todos esses outros que foram contratados estão na lógica desse das 9 horas. Eles vão receber o que é justo pelo tempo trabalhado. É isso que dá a entender. Só que o texto continua, né? E diz que ao final do dia, o patrão manda o administrador chamar os trabalhadores e pagar, né, uma diária a todos, ou seja, o valor de uma moeda de prata. Aqui o texto ele vai fazer uma reviravolta, a gente pode dizer assim, ou um giro, vai dar um giro na lógica dos personagens da parábola, mas também dos leitores. Porque quando o administrador vai fazer o pagamento, chama aqueles que foram contratados no último momento, os trabalhadores das 5 horas da tarde, e paga uma moeda de prata, tá? O valor de uma diária. O texto não faz a sequência que ele fez na hora de contratar, dizer que chamou às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5. Das 5 horas ele já passa para os primeiros na hora de pagar. E aí é interessante, porque se ele fizesse essa lógica, os personagens da parábola já perceberiam que talvez não fosse tão certo que eles receberiam mais. Mas o texto não, ele faz essa volta rapidinho, passa dos últimos, das 5, para aqueles que foram contratados as primeiras horas, que o texto nos diz que foi de madrugada. E esses trabalhadores, como viram que aqueles que foram contratados às 5 trabalharam 1 hora só, nós diríamos, nossa visão de mundo de trabalho de hoje, que vai até às 18. Então, eles trabalharam muito pouco, receberam o valor de uma moeda de prata, eles imaginaram que iriam receber mais. E é isso que o texto nos diz. Só que quando eles recebem o mesmo valor, eles vão reclamar com o patrão. E nessa reclamação, o texto também é bem sutil, porque eles estão chateados porque foram igualados na hora do pagamento àqueles que trabalharam muito pouco, e eles tinham suportado o calor do dia todo, do sol, no trabalho e tal. E aqui é onde que o texto faz um giro nos personagens e também no leitor, porque naturalmente nós pensamos como esses trabalhadores. Achávamos que não era justo. Só que eles não dizem, na fala, na reclamação dos trabalhadores, eles não ousam dizer que o patrão foi injusto.
Mas essa é a lógica. Por isso, no texto, a resposta do patrão é: amigo, eu não fui injusto com vocês. Eu não combinei com você uma moeda de prata pelo dia, então pega o que é seu e vá para casa. E aqui é onde nós temos que pensar. Porque nós entendemos a justiça de um modo distinto de Deus. Nós, naturalmente, nós nos entendemos, nós compartilhamos da visão desses trabalhadores da primeira hora. Nós achamos, e isso é natural, porque nós estamos acostumados com um ambiente de trabalho que é pensado isso, você é por hora. Mas na lógica do patrão, né, do senhor que contratou, ele realmente não foi injusto, foi o combinado. Né? Aquilo que foi combinado foi o que foi pago. E a fala final do patrão para esses trabalhadores que reclamaram. O problema não é a injustiça, parece que eles se incomodam porque ele é bom. E aí a gente vai ter que realmente considerar a distância, né, da nossa noção de justiça para a noção de justiça divina. Nós tendemos a pensar a justiça muito a partir da visão aristotélica de uma justiça distributiva, de uma justiça retributiva. E essa não é a lógica divina. A lógica divina é outra. E esse texto ainda tem outra distinção, porque no fundo a parábola está falando de um trabalho, mas ele não quer falar exatamente desse trabalho, ele está falando do trabalho na vinha do Senhor, ou seja, daqueles que vão servir ou que se engajam no projeto divino de salvação. Então, quando nós entendemos que esse trabalho na vinha é entrar para o projeto divino de salvação, aqueles que aceitam a fala, aceitam a missão, aceitam o chamado divino, aí a nossa noção de justiça ou a sensação de que esse patrão tinha sido injusto, ela começa a ser matizada. Então, que nós entendamos que esse texto está falando daqueles que entram para o seguimento de Jesus. Então, ali não tem por que sermos diferentes, não temos por que sermos tratados de forma diferente, achar que nós devemos ganhar mais porque começamos primeiro. Não, ali todos nós somos igualados e isso é justo. Não há nenhuma injustiça nessa lógica, não há nenhuma injustiça em Deus, até porque Ele é justo. E aí a gente entende aquele iniciozinho, quando o patrão contrata os trabalhadores das 9 horas e diz: eu vos pagarei o que é justo. Então, que Deus nos dê a compreensão, a inspiração do seu Espírito para olharmos, inclusive, o nosso dia a dia, as nossas vivências de trabalho, as nossas relações, a partir da sua compreensão de justiça, mais alinhada à bondade e à necessidade do outro, que uma retribuição equitativa ou muito quantitativa, que muitas vezes não nos ajuda nas nossas relações, não nos faz pessoas melhores, não nos faz cristãos melhores. Que o Senhor possa iluminar a nossa vida e nos ensinar a viver conforme a sua justiça.